Veja só. Ele ordenou e tudo passou a existir. Tudo. Ou seja, não tinha nada antes de Deus e não existe nada fora de Deus. Nós existimos nele. É o que nós aprendemos. Nele existimos e nele nos movemos. Deus é o autor de tudo, é o sustentador de tudo, é o provedor de tudo, é o organizador de tudo, é o idealizador de tudo, é o potencializador de tudo. Agora, vamos confrontar essa informação com a maneira como o homem do século 21 lida com a palavra Deus, com o universo e com tudo. Bom, Deus para o homem do século 21 é apenas um item dentro de tudo que existe. Um item que pode ajudar ou pode complicar. É só isso. Mas esse homem do século 21, ele imagina uma luta entre bem e mal em pé de igualdade. Ele imagina isso. Ele imagina que Deus está travando uma batalha. Vamos lá, se for alguém mais místico, com o diabo, está travando uma batalha com o diabo, e ora Deus está vencendo, ora Satanás está vencendo, e essa queda de braço fica aqui, ó. Esse é o pensamento do homem do século XX. Aqueles que são menos místicos e mais humanistas, a batalha é diferente. É Deus aqui e o homem do lado de cá. E a história é mais ou menos assim: ou Deus coopera comigo, ou ele não consegue nada do que ele quer. Esse negócio é tão absurdo que tem pessoas que acreditam que para Deus abençoá-las, elas precisam dar uma ordem de comando. Eu vou deixar Deus, eu tenho que deixar. Você tem que deixar Deus te abençoar. Você tem que ordenar Deus, e por aí vai. Estou citando exemplos para vocês. Gente, pensa bem, vamos pegar aqui só por Gênesis 1:1, que diz que quem criou tudo, do nada, tempo, espaço e matéria, foi Deus. Aí nós vamos pegar o texto de Isaías lá. Quem és tu, homem? Quem és tu, homem? Nós temos um problema que é um problema filosófico, embora a gente não goste da palavra filosófico, mas é um problema filosófico. Lá, junto com o período da Reforma Protestante, alguns movimentos estavam eclodindo na Europa e em todo o mundo. Esses movimentos, renascentismo, iluminismo, e eu nunca sei a ordem correta deles, mas esses movimentos todos, quando eles surgiram por causa de uma mudança na filosofia que dominava o pensamento da época. Até por volta de 1300 depois de Cristo, a igreja reinou absoluta sobre tudo. A igreja, o clero, a igreja estava unida ao Estado, a igreja dominava, a igreja mandava. Todas as questões precisavam passar pela mesa da igreja. Então tudo era teocrático. Tudo. O pensamento filosófico era teocrático. A filosofia era uma filosofia teocrática. Ou seja, Deus estava no centro de tudo. Deus era a explicação para tudo. As artes, para ser arte, tinha que contar uma cena bíblica. Tinha que ter Deus dentro do desenho. A música, os grandes clássicos, a música clássica, ela tem como berço esse período, que é chamado de período medieval. Por quê? Para ser música válida, tinha que falar de Deus, dos apóstolos, da Bíblia. A ciência, ela estava a serviço da igreja. Então ela não podia levantar pontos que fossem contrários ao pensamento da igreja. E isso era considerado inclusive heresia, né? Então todo o pensamento era regido por uma suposta, por um suposto movimento teocêntrico. Deus era o centro de tudo. Teocêntrico. Quando no século XIV e XV, esses movimentos de releitura, esse movimento de libertação da ciência, da filosofia, das artes, das garras da igreja, surge um movimento, uma filosofia nova. Essa filosofia é uma filosofia que não é mais
teocêntrica, mas agora ela é uma filosofia humanista, antropocêntrica. O homem está no centro. E então agora a grande mágica da coisa era o homem. Era o homem. O que o homem podia fazer, aonde o homem podia chegar, o que o homem podia descobrir. Então, o que era boa arte, era a arte que revelasse as emoções internas do coração do homem. Mostrasse o homem em todas as suas faces. A sua face trágica e a sua face humorada. Isso é o novo pensamento. Esse pensamento, ele vai passar por várias mudanças até chegar na gente. Tá? Mas o que nós vivemos hoje é o desdobramento desse movimento ainda. Que é um movimento que tem 6 séculos. É um movimento em que Deus deixou de ser o centro do pensamento e o homem passou a ser o centro do pensamento. E aí quando você lê um livro desse para o cidadão do século 21, que tem 6 séculos de fundamentação para agir, pensar, concluir que ele realmente é o centro do universo, quando você lê um texto que diz que Deus criou tudo, o tempo, o espaço e a matéria, esse homem se revolta. Esse homem não quer isso. Por quê? Porque quando ele lê isso, ele vai perceber que ele não é o centro. E o grande debate que existe dentro de quase todas as denominações hoje é um debate entre quem está no centro. As pessoas escolhem a igreja pela maneira como a igreja lida com essa situação. Então, quando uma igreja coloca o homem no centro, então ela procura construir tudo, desde a sua organização, o seu conforto, a sua liturgia, as preleições, tudo para deixar o homem confortável. As pessoas gostam desse tipo de igreja. Gostam por quê? Porque o homem está no centro. Isso vai alinhado com o pensamento que é o pensamento da faculdade, é alinhado com o pensamento que é o pensamento das famílias. A vida familiar, normalmente ela anda nesse rumo. Você está fazendo tudo e colocando você no centro. A gente faz isso com os nossos filhos, a gente coloca eles no centro de tudo. Então, nós fazemos parte desse contexto em que o homem está no centro. E a única sociedade, o único instrumento dentro dessa sociedade que está dizendo o contrário, são as poucas igrejas que decidem ser fiéis às Escrituras. E por isso não é, como é que fala? Isso não é popular, é muito impopular. Imagina sentar numa quarta-feira e ficar lá ouvindo que eu não sou o centro do universo. Isso é horrível, isso é entediante, isso é angustiante. Mas esse texto diz isso. Gênesis 1:1 é um tratado de exaltação a Deus e um tratado que faz com que o homem seja colocado no devido lugar dele. O homem foi criado por Deus. Ele não está em pé de igualdade com Deus. Os anjos foram criados por Deus. Eles não estão em pé de igualdade com Deus. Satanás foi criado por Deus. Ele não está em pé de igualdade com Deus. Tudo o que não é Deus foi criado por Ele. E sem Ele, nada do que existe, existiria. Isso está dito claramente nas Escrituras, nos profetas, nos salmos, nos evangelhos, nas cartas paulinas. Está em toda a Bíblia.